Olá, curioso do direito! Seja muito bem-vindo ao Legalmente Curioso, o seu espaço para desvendar as complexidades do mundo jurídico de uma forma leve, objetiva e, claro, super curiosa. Eu sou Tomás Bezerra e hoje vamos mergulhar nos direitos humanos. E, claro, teremos nosso tradicional e desafiador quiz verdadeiro ou falso no final. Então, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que são os direitos humanos? O que essa expressão que a gente ouve tanto realmente significa? Qual é a base de tudo isso? Bom, a ideia é bem simples e, ao mesmo tempo, super poderosa. Pensa assim: são direitos que a gente já tem só pelo fato de existir, de ser humano. Não importa de onde a gente vem, a cor da nossa pele, no que a gente acredita, nada disso. O objetivo final é um só: garantir que todo mundo possa viver com dignidade. É algo que nasce com a gente e ninguém pode tirar. Mas, claro, essa ideia não surgiu do nada, né? Ela foi sendo construída ao longo do tempo. Lá em 1789, a Revolução Francesa já jogou no ar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi um passo gigante. Mas foi só depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial que o mundo parou e pensou: a gente precisa de um pacto global. E aí, em 1948, nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha que legal, o conceito continua vivo, continua evoluindo. Em 93, por exemplo, a Declaração de Viena já trouxe para o debate a preocupação com o meio ambiente. E para a gente entender melhor essa evolução, os estudiosos criaram uma organização bem didática. Eles falam em dimensões ou gerações de direitos. Isso ajuda a gente a enxergar como a nossa percepção sobre o que é essencial para a dignidade humana foi se expandindo. A primeira dimensão é toda sobre liberdade. São os direitos civis e políticos, como o direito de falar o que a gente pensa, de ir e vir, de votar. O ponto central aqui era criar uma espécie de escudo, sabe? Proteger o indivíduo do poder do Estado. A ideia era: Estado, por favor, não interfira na minha vida. É um dever de não fazer. Só que aí, com o tempo, ficou claro que só a liberdade no papel não enche barriga, não adianta nada. Então surgiu a necessidade de garantir a igualdade. E aqui nascem os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. E olha a virada de chave. Agora o Estado não pode mais ficar parado. Ele precisa agir, precisa fornecer saúde, educação, trabalho, precisa criar as condições para que todo mundo tenha uma vida digna de verdade. E a evolução continua. A terceira dimensão amplia o foco. O papo não é mais só sobre o indivíduo, mas sobre o coletivo, sobre a humanidade inteira. É a ideia de fraternidade, de solidariedade. São direitos que pertencem a todo mundo ao mesmo tempo, tipo o direito à paz ou ao meio ambiente limpo. Ninguém é dono sozinho desses direitos, e para eles existirem, todo mundo precisa cooperar. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha só. Na primeira dimensão, o princípio é a liberdade, e o Estado tem o dever de não fazer. Na segunda, o princípio é a igualdade, e o Estado tem o dever de fazer. E na terceira, o princípio é a fraternidade, e o dever é de cooperar e proteger. Fica muito clara a evolução da nossa relação com o Estado na garantia dos direitos. Tá, muito bonito tudo isso na teoria, mas e na prática? Como é que esses ideais saem do papel e realmente protegem as pessoas no dia a dia? Especialmente aqui no Brasil, como isso funciona? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A nossa Constituição de 88 é considerada uma das mais completas do mundo quando o assunto é direitos. O problema é que existe uma distância, às vezes enorme, entre o que está escrito na lei e a realidade de milhões de brasileiros. Fazer essa ponte é o nosso grande desafio. E para a gente ter uma dimensão do tamanho desse desafio, dá uma olhada nesse número. Só em 2020 foram mais de 105 mil denúncias de violações de direitos humanos contra mulheres no Brasil. É um número absurdo que mostra o quanto a gente ainda precisa avançar e que, claro, exigiu uma resposta firme da nossa legislação. E uma das respostas mais importantes e eficazes do Brasil a esse problema gravíssimo veio com uma lei que mudou a história da proteção dos direitos das mulheres no país. A Lei Maria da Penha, que é de 2006, é um exemplo perfeito do que a gente está falando. Direitos humanos em ação. Ela não é só uma lei punitiva. Ela cria todo um sistema para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. E é aqui que está o pulo do gato, a grande sacada da lei. Olha o que diz o artigo 6º. Ele afirma com todas as letras que a violência doméstica é uma violação dos direitos humanos.
Isso é revolucionário, porque tira o problema de dentro de quatro paredes da esfera privada e o transforma numa questão de responsabilidade do Estado e de toda a sociedade. Ufa, bastante coisa, né? Mas agora chegou a melhor hora, a hora de testar o que a gente aprendeu. Vamos para o nosso quiz rápido de verdadeiro ou falso. Preparado? Primeira pergunta na tela. A primeira dimensão dos direitos humanos exige que o Estado atue ativamente para garantir direitos sociais. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, a pegadinha tá aí. A primeira dimensão é justamente sobre a abstenção do Estado, lembra? Ele não deve interferir. A atuação ativa de fornecer coisas é a cara da segunda dimensão. Vamos para a segunda. O direito ao meio ambiente equilibrado é um exemplo de direito de terceira dimensão. O que me diz? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Perfeito. É isso mesmo. É um direito coletivo de toda a humanidade que se encaixa perfeitamente na ideia de fraternidade da terceira dimensão. Terceira pergunta. A Lei Maria da Penha trata a violência doméstica como um problema privado sem relação com os direitos humanos. Isso é verdadeiro ou falso? Falsíssimo, né? Como a gente acabou de ver, a grande força da lei é justamente o contrário. É afirmar no artigo 6º que a violência doméstica é, sim, uma violação de direitos humanos. E para a gente fechar o nosso quiz, os direitos humanos são indivisíveis, o que significa que não existe hierarquia entre eles. Essa afirmação está certa ou errada? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Essa é uma característica essencial. Não dá para dizer que o direito à vida é mais importante que o direito à educação, ou que a liberdade de expressão vale mais que o direito à saúde. Eles formam um pacote completo. Um depende do outro para garantir a dignidade. E é com esse desafio que chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que tenha sido útil e que o quiz tenha dado um up nos seus estudos. Muito obrigado pela sua audiência e por dedicar seu tempo a aprender aqui no Legalmente Curioso. E se os resumos e materiais que organizo estão te ajudando nos estudos e você quiser apoiar esse trabalho, sinta-se totalmente à vontade para fazer um Pix. Qualquer contribuição, por menor que seja, já faz diferença e me motiva a continuar compartilhando tudo com carinho e dedicação. A chave está aí na tela. Um forte abraço e até o próximo episódio. Não se esqueça de compartilhar com seus colegas.